for só aquela bênção, né? Bênção casamental, os jovens lá da sua igreja vai casar, tá? Agora entrando para um lado mais prático, para os irmãos entender, tá? Os jovens lá da sua igreja vai casar. Você pode convidar um obreiro para dar as bênçãos. Ele casou lá no cartório, trouxe a certidão, aí você vai abençoar, né? Ou aquela pessoa ali pode fazer o casamento religioso no seu lugar. Mas se o casamento é religioso com efeito civil, nem podia fazer. Agora pode, os cartórios já liberam, tal. Aí a pessoa pega um documento lá atrás, você é o pastor, é o responsável pela igreja, então é você que tem que celebrar esse casamento, porque é você que vai assinar como responsável pela igreja para mandar para o cartório para fazer a certidão. Então é serviço privativo seu, né, celebrar esse tipo de casamento, que eu até aconselho que seja feito desse jeito, porque ele é mais barato, né? E você faz as duas coisas num só, tá? Hoje pode, você vai lá, negocia com o cartório e fala, não, é um casamento religioso com efeito civil, o cartório te dá o documento e você faz e sai mais barato e você aprende a fazer. Sobre a cerimônia, como é que faz, o que eu fiz? Eu peguei um livro, né, da Universidade da Bíblia e coloquei no grupo para vocês, com os modelinhos lá para você estudar, aqueles modelinhos lá para você conseguir fazer, né, você mesmo fazer o casamento. Tô vendo menino novo aí, tem uns que é até novinho demais aí, né, o Danielzinho, o Márcio, os meninos aí que são novos, né, mas já daqui a pouco vocês vão ter esse desafio, viu, Márcio, de fazer um casamento, de celebrar uma coisa diferente. E aí você vai ter a responsabilidade de responder pela sua igreja. E você é o pastor da igreja, então você celebra esse tipo de casamento. Tá? Já o outro lá, que é só a bênção, né? Eu já vi muito pastor, não, eu não quero celebrar aqui não, ele convida outro pastor mais experiente e tal, para ministrar a bênção ali. Mas nem assim, como ele é o responsável pela igreja, o casamento é da igreja dele, então ele que o faça, né? Ele que se responsabilize e faça isso da melhor forma possível, tá? Bom, outra função é orientar e supervisionar a liturgia da igreja, tá? De que ele pastoreia. Então, acontece muito, tem igreja que o culto termina tarde, não deixa o seu culto ficar extrapolando. Vez por outra acontece, eu sei disso, tá? Mas se a pessoa não administra bem, aí o negócio fica solto e tal, as pessoas que dirigem passam, e o pastor é que tem que controlar isso. Então, quando passa do tempo, a culpa não é do pregador, não, é de quem está dirigindo ali, que não orientou. O cara vai pregar lá na sua igreja, desculpa o cara aí, né? A pessoa vai pregar lá na sua igreja, você tem que chamar ele, falar, na hora de entregar o microfone, falar, você tem 20 minutos. Ou no dia que você convidar ele, para ele vir bem preparado, fala, você vai ter 40 minutos. Você vai ter, né? Se você fizer um planejamento antecipado, você consegue dar o prazo para ele lá atrás. Se você der o prazo para ele lá, ó, né? Esses meninos aí, ó, bom de Bíblia aí, ó, né? Que eu tô vendo aí, o Wesley, esses meninos aí, o que vai acontecer? Se você ligar para ele, falar, olha, você vai pregar aqui na minha igreja, você vai ter 1 hora para pregar. E ele souber disso antes de vir, ele vai preparar uma coisa especial para ministrar numa hora. Mas aí você não fala nada para ele, ele chega lá na hora lá, você fala para ele, ó, você vai ter 1 hora, né? Não é normal receber 1 hora assim, tá? Então tudo que você planejar antes vai sair melhor. A pregação vai sair melhor, o culto vai sair melhor e a função de se supervisionar essa liturgia, a forma de aplicação, né, como é que é o cântico, que tipo de música dá para cantar, o que não é adequado fazer, isso é função do pastor, né? Ah, e tem uns que terceirizam isso. Não, deixa a equipe de louvor, eles escolhem os hinos que eles quiserem e tal. E tem lugar que está um desastre, porque as pessoas não estão adorando a Deus, estão cantando uns hinos aí. A maioria das pessoas que tá compondo os hinos agora, eles não entendem de teologia. Não entendendo de teologia, faz besteira, porque ele vai compor um hino que não adora a Deus. Deus tem que estar sendo adorado ali, não só citado. Citar todos eles cita, senão nem é hino, tá? Então não estou falando de citação, estou falando de adoração, tá? Então precisa orientar e supervisionar a liturgia. A liturgia é a administração do culto, é a administração da ceia, é a administração do casamento. Quanto tempo vai ter para isso? Como é que vai ser feito aquilo? Como é que vai ser feito aquilo outro? É função do pastor coordenar isso.
Se deixar as pessoas fazerem do jeito que elas querem, normalmente sai besteira, sai ruim, o culto acaba tarde, né? Recebe reclamação e acontece uma vez, acontece outra vez, né? E a pessoa não consegue coordenar isso. Então, na hora de dar a oportunidade para a irmã dirigir o culto, fala: irmã, eu sei que vai dirigir o culto, mas é assim, 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 precisa manter a linha aqui. Aí a pessoa tem confiança de ir na igreja, que sabe que o culto vai terminar naquela hora, que sabe que as coisas vão acontecer do jeito que precisa, tá? Bom, as atribuições do pastor, né? Ele tem que orar com o rebanho e por ele, né? O que é isso? Ele tem que orar com a igreja e tem que orar pela igreja coletivamente e também individualmente em alguns casos, tá? Então, é função do pastor orar, é parte do culto, é elemento do culto. Essa oração precisa ser feita, tá? E ela não exclui a necessidade das outras coisas. Porque tem igreja também que ela focaliza na oração, aí ora, 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 mas aí está faltando aquelas outras coisas que eu já falei para vocês ali, e a gente vai continuar pontuando aqui, tá? Então tem que fazer essas, mas não pode omitir aquelas, tá? Tem que ir levando a igreja do jeito que Jesus preparou ela lá, né? Estabeleceu ela lá no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Tem que apacentá-la na doutrina cristã. Apacentar a igreja na doutrina cristã é aplicar aquelas doutrinas que eu falei. Você evita muitos problemas e divisões e dissensões e tudo se aplicar a palavra. A própria palavra ameniza o coração das pessoas, melhora a convivência das pessoas, trabalha a pessoa, tá? Então, se a doutrina cristã estiver sendo bem feita, né, bem administrada, você vai diminuir consideravelmente os seus problemas. Você vai prevenir problemas, tá? É como você trabalhar a nutrição para evitar doenças, né? Então, se você está bem nutrido, você vai evitar certas doenças. Se você está desnutrido, aí tudo que é doença vem como um imã para cima da pessoa. Vocês concordam comigo? Então, a nutrição espiritual, você tem que trabalhar nela, por isso precisa administrar bem isso daí, tá? Então, exercer essas funções todas aí com zelo, tá? Com amor, com zelo, ser zeloso na hora de fazer essas funções aí, porque você é um pastor, é um obreiro, né? O seu trabalho, você tem que fazer ele com zelo, né? Você tem que estudar a palavra, você é professor da escola dominical e não lê nem a lição para ir administrar, para ir ministrar a sua lição, é um desastre uma coisa dessa, tá? Então, tem que ter zelo. Se não tiver zelo, não vai crescer o seu ministério, não vai desempenhar, a igreja não vai cumprir com o seu propósito. E a culpa de quem que vai ser, de quem que Deus vai cobrar por se a igreja não estiver fazendo ou cumprindo com aquilo que precisa cumprir, né? Quem é que vai ser penalizado por isso, tá? Orientar e superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, tá? Não estamos falando aqui da parte financeira ainda, estamos falando aqui das atividades da igreja, né? A oração, determinar, né? Coordenar ali um jejum coletivo para melhorar a oração, né? Fazer lá os dias de oração para a Santa Ceia, administrar aquilo, ficar de olho se aquilo está sendo executado da forma que você pensou, né? E todas as atividades espirituais da igreja é função do pastor coordenar isso, tá? Então, ele pode até terceirizar uma ou outra, né? É os jovens que vai dirigir a oração na segunda, as irmãs na terça, normal isso, mas é o pastor que determina quem é que vai fazer o quê e vai acompanhar e ver se está tendo o resultado e se estão executando todas as fases e as coisas, porque na igreja não tem nada que não é importante, tá? Não é só oração na igreja, não, é oração na igreja, porque quando a gente fala, não, hoje é só oração, que só oração? Oração é tão importante quanto, então
é uma atividade importante, precisa ser valorizada, precisa ser incentivada, né? Ensinada, inclusive, ensinar os crentes a orar, porque os próprios apóstolos pediram para Jesus, falaram: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Então, nós precisamos desse ensino, né? E precisamos repassar isso para a igreja. A igreja precisa saber orar. Orar não é só pedir, não, irmãos. Tem umas regrinhas ali, tá? Então, orientar isso aí é função do pastor, ser o superintendente disso. Prestar assistência pastoral, né? O que é assistência pastoral? Basicamente é aconselhamento pastoral. O pastor, quando ele visita a pessoa, ele é um conselheiro, é um homem de Deus que está indo ali levar uma assistência pastoral, né? Então, quando você vai lá para orar por um enfermo que está naquela casa, quando você vai lá, né, só para visitar mesmo, você já vai dar um aconselhamento, porque a pessoa, se ele tiver algum problema, alguma dificuldade espiritual, ele vai colocar para o pastor, e o pastor vai fazer essa assistência aí. Então é importante o pastor estar em contato, estar indo lá nas ovelhas, participando com as ovelhas, é parte das funções do pastor. Como é que vai ter um aconselhamento se não tem, se ele não tem essa aproximação? Se não tem, tem que criar condições para ter. Eu fui numa igreja, não sei se é batista ou é presbiteriana, na Vila Nova, e lá tem uma coisa interessante, né? Tem a nave da igreja, o púlpito lá na frente, no fundo da igreja aqui, a porta é de lado, ela não, na lateral dela assim, igual lá no Rio Formoso, mais ou menos, né? E no fundo, na parede do fundo da igreja ali tem uma sala, um gabinete pastoral. Então esse gabinete é de blindex, né? Com isolamento de som. Ali dentro tem as poltronas. Então ali o pastor recebe as pessoas, né? Para o aconselhamento. Então quando ele está aconselhando alguém aqui, alguém está sentado conversando com ele, e tem alguém lá na nave da igreja, alguém saindo fazendo qualquer coisa, não está ouvindo o que eles estão falando aqui, mas é só para ter a segurança da vigilância. Eles fizeram isso com um blindex, eu achei interessante. Então ali é um lugar para prestar assistência pastoral, né? Ficou um gabinetezinho bem arrumadinho, com uma mesa bem arrumadinha, tudo bem arrumadinho ali, mas com visão para dentro da igreja. Não é uma sala isolada que vai fechar lá na sala e deixar as pessoas escarnecer do pastor ou falar qualquer coisa desse tipo, né? Então ali ele pode receber as pessoas e prestar essa assistência ali. Então, ele construiu aquilo lá para melhorar a assistência, porque nem sempre ele pode visitar todo mundo, mas as pessoas, quando tem algum problema, solicita e ele os recebe ali no gabinete pastoral, né? Os nossos gabinetes pastorais, normalmente, quem tem, não é bem adequado para esse tipo de assistência, né? E a gente deveria pensar nisso na hora de construir um gabinete pastoral, construindo um gabinete que permita que, né, a gente possa dar assistência sem expor, né, sem se expor o próprio pastor, porque lembra do alvo, não esqueça que você está com um alvo pintado nas costas aí, as pessoas, né, olha lá, tá conversando e tal, né, se tiver todo mundo vendo, né, não tem de que falar aí, tá? Outra coisa que é função, atribuição, né, do pastor, é instruir os novatos, neófitos, né? Dedicar atenção à infância, ao adolescente, né? Atenção bíblica também, providenciar atenção bíblica, né? Para os neófitos, o que são neófitos? São os novos convertidos, né? Você tem que manter eles doutrinariamente forte. Então toda alma que ganha na igreja, o pastor que administra a igreja, ele tem que administrar isso. Tem pessoas na sua igreja que ficou crente, que não recebeu doutrinas fundamentais, pois isso é problema seu, você que tem que administrar isso. Aquele lá não recebeu, né? Então vamos fazer o seguinte, isso não é função do pastor, a função dele é administrar isso. Para isso ele tem os presbíteros, para isso ele tem os diáconos. O diácono é mais material, mas ele tem evangelistas ali.
Então ele pega um evangelista e fala: ô evangelista, tá vendo aquele novo convertido? Chama o novo convertido, chama o evangelista, ó, esse aqui vai te acompanhar. Então marca o melhor horário, porque tem uns que faz isso, mas assim, é do jeito deles, ó. Eu atendo na terça-feira e só. Aí a pessoa na terça-feira ele trabalha à noite, como é que ele vai, né? Eu atendo terça-feira à noite e só. E a pessoa tava. Então tem que ter um pouco de flexibilidade, não. Aquele evangelista não pode naquele horário, é um presbítero para discipular ele, para ministrar as doutrinas fundamentais. Você tem que garantir na sua administração que as pessoas aceitaram Jesus, mas que elas foram assistidas, que você cuidou delas, para que elas venham a ser o crente. Ele só vai ser crente formado na hora que ele receber as doutrinas fundamentais, ele estiver bem fundamentado na Bíblia. Até formar ele, você não ganhou ele ainda não, tá? Então, muitos desviam aí. Ele aceita Jesus, no início ali, ele não foi bem orientado, aí ele não é muito de vir na escola porque não acostumou com isso ainda e tudo, e você não administra isso, daqui a pouco ele desvia e fala: não, ele que não queria nada com Jesus. Não, foi nós que não demos a assistência correta para ele, foi a igreja que não o assistiu. E isso é problema do pastor. Então, tem novo convertido na sua igreja que não recebeu doutrinas fundamentais, você tem que administrar isso. Tem que fazer isso chegar nele. É um ensino específico. Ah, não, ele vem para a escola dominical, você pega um novo convertido que está tomando leitinho e taca ele no meio da escola dominical lá para falar de doutrinas avançadas aí de psicologia, que as últimas lições ele falou, né? Você quer matar o menino, né? Quer fazer um recém-nascido comer chambari com pimenta? Não vai acontecer, né? Para ele é leitinho. Para ele é doutrina básica fundamental, tem que ser específico. Uma igreja maior consegue criar uma classe para novo convertido na escola dominical, aí você pega eles em grupo e bota naquela classe, aí a classe geral está aqui, aqueles ali estão passando por um treinamento até que eles fiquem prontos para vir para outra classe, eles estão recebendo leitinho ali, é uma maternidade, tá? Eles fazem isso com os bezerros lá na fazenda, separa os bezerros para tratar deles separado das vacas, depois é que solta eles junto para comer junto, e nós não aprendemos nem com as vacas, não é possível. A igreja precisa aprender a suprir essa necessidade, para ele não perder esses crentes. Porque toda vez que perde os crentes, a gente quer pôr a culpa nos crentes, nas pessoas. Não é. Nós demos atenção suficiente. Se você fizer tudo direitinho, aplicou ali a doutrina, o plano da salvação para ele direitinho. Tem uns que aceitam antes de receber o plano todo, mas você tem que contar o plano inteiro para ele. Aí depois você ministra as doutrinas fundamentais bonitinho. E ele mesmo assim se desviou, bom, aí eu já digo que você não foi bem culpado disso. Mas se ele aceitou Jesus e a igreja não der a assistência básica para ele, aí a parte da culpa é da igreja, porque a igreja tem que assistir o jovem, o neófito, a criança, providenciar lições voltadas para a criança. E sabe que o sistema de aprendizado da criança é diferente do adulto, né? E eles precisam receber. Você já viu muito testemunho por aí de pessoas: olha, quando eu era criança na igreja, eu aprendi uma coisa que eu nunca esqueci. Porque quem ministrou aquilo para ele fez da forma correta, né? Ministrou da forma correta, tá? E aí aconteceu dele gravar aquilo e nunca mais largar. Então, se a igreja fizer um bom trabalho, ela vai ter bons crentes, vai ter bons obreiros, porque todos eles vão estar bem fundamentados, todos eles vão estar bem organizados. Então, se a gente fica olhando para as outras igrejas aí, o jeito que o pessoal está administrando a igreja, não, o pastor vai lá e ele distribui lá a oportunidade para cantar um hino, depois dá algumas oportunidades para os irmãos e põe um grupo para cantar aqui, o grupo de louvor da igreja, e depois passa para o pregador. É isso que o pastor faz. Não, isso aí todo mundo faz, a irmã faz, o jovem faz. Você precisa organizar e controlar todas as outras coisas, Primeiro a doutrina, depois a gente fala de finanças na outra aula, né?
você precisa administrar todo o sistema da igreja para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Para ela se desenvolver, tem que ter uma série de coisinhas de medidas que a gente precisa fazer. E é isso que eu quero orientar vocês, para o que precisa ser feito para que ela possa desenvolver, tá? E por último, exercer, da listinha de atribuição, exercer juntamente com os obreiros, né, com os outros obreiros, o poder de coletivo de governo, né, administrando ali, tomando decisões, né, com relação à disciplina. A pessoa pode disciplinar, né, disciplina na igreja é bíblico, tá? O que está errado às vezes é a forma, né, que está sendo feito isso, né? Mas é bíblico, né, a disciplina na igreja. Porque se você não disciplina as pessoas que, né, aí vai virando bagunça, você não consegue controlar a doutrina, porque aí as pessoas começam a andar para o lado errado e bagunçar a coisa, tá? E aí não pode ser o negócio ser feito com rigidez, tem que ser feito com amor. Tem caso que tem que ser pouquinha gente sabendo, então você tem ali, né? Não faça isso sozinho, tá? Eu já vi desastre acontecer dentro da igreja, do pastor tentar resolver todos os problemas sozinho. Aí ele chama, a pessoa fala uma coisa na frente dele, ele está sozinho, não tem uma testemunha, depois a pessoa fala que não falou aquilo, falou foi aquilo outro, e vira um rolo danado, e a gente tem que ir lá e trocar o pastor, e vira aquela coisa danada, e ele fica prejudicado, porque aí é a palavra dele contra a palavra da pessoa. Sempre utilize a ajuda de alguém como testemunha na hora de resolver problema da igreja, porque o diabo utiliza muito bem dessa brecha aí, tá? Não, eu sou o pastor da igreja, eu resolvo tudo sozinho aqui, eu não tenho nenhum obreiro de confiança. É porque você não treinou um obreiro de confiança para te ajudar, né? Mas não tente fazer isso sozinho, porque o inimigo sabe muito bem utilizar essa brecha. Isso é uma brecha, tá? Que fica nas igrejas, porque a pessoa, né, na hora de exercer o poder na igreja, o poder tem que ser coletivo. Nós tomamos o maior cuidado lá na sede, tá? Quando a gente recebe um pastor, quando a gente vai tomar decisão, né, sempre é um colegiado lá. Tem 2, tem 3, tá? Sozinho, ninguém. Por quê? Porque nós sabemos, porque nós entendemos que o inimigo utiliza desse artifício aí, tem prejudicado algumas pessoas aí com relação a isso, tá? Bom, depois entramos para doutrinas básicas necessárias para a manutenção da fé. Já que eu estou falando da manutenção doutrinária, eu deixei um exemplo para vocês aqui. A garganta está coçando muito hoje. De doutrinas que precisam ser ministradas. Pastores, essas doutrinas precisam ser ministradas na sua igreja, tá? Como elas são muitas, você não pode perder tempo, tá? com coisas fúteis, com coisas, tá? Você não tem tempo a perder. Cada pregação na sua igreja é muito importante doutrinariamente, então não perca isso. Exerça o seu direito de administrar isso. Qualquer pessoa que for pregar na sua igreja, faça você, controle você a doutrina, o que vai ser pregado lá, tá? Determine você. Não, é o fulano que vai pregar, tudo bem, mas você consegue pregar sobre isso aqui? Ou é sobre aquilo ali? Não, eu não consigo esse, mas dá uma listinha para ele do que não foi pregado ainda, então escolhe um tema aqui, esse aqui, tá? Aí você elimina aquele, bom, esse aqui, o outro não vai pregar nesse. Por quê? Porque esses temas, como entra gente na igreja e sai gente da igreja e fica aquela coisa, pelo menos uma vez por ano, esses temas precisam ser pregados. Por exemplo, o Deus uno, né? O Deus único, a existência de um só Deus, precisa ser pregada na igreja, tá? E se isso acontece dentro de uma pregação, não é uma pregação exclusiva, mas acontece dentro de uma pregação, pode ser, eu posso juntar aqui 3 temas importantes que eu considero importante, que é a existência de um só Deus, a natureza de Deus
e a Trindade, eu posso juntar tudo numa pregação só, mas eu preciso de uma hora e meia, pelo menos, para falar sobre esse tema, senão não vai ficar bem entendido pelas pessoas. Poucas pessoas conhecem as doutrinas fundamentais e a culpa é da igreja de não estar ministrando, tá? As pessoas têm que ter isso, saber isso, porque senão eles ficam vulneráveis às heresias. Os nossos crentes estão vulneráveis por falta de alimento, por falta da palavra de Deus, tá? Então, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e que a Bíblia é a palavra de Deus, isso precisa ser pregado, tá? Sobre o homem, né? A criação do homem, a queda do homem, que é o pecado, precisa ser pregado, tá? Sobre o Espírito Santo, batismo e obra do Espírito Santo, as pessoas têm muitas dúvidas. Inclusive, na última vez que eu fui no rádio, foi para falar sobre esse assunto, tinha muita gente com dúvida. Se ele fosse me dar todas as dúvidas que apareceu ali, eu ia levar uns 2 dias só para responder as dúvidas que as pessoas tiveram, né? Porque lá no rádio eles só pegam um aqui, outro ali, aleatoriamente, tá? Mas eu percebi que as pessoas têm muitas dúvidas doutrinárias, tá? Então, sobre os dons, né? A aplicação dos dons precisa tá pregando, tá? O nascimento de Cristo, a sua morte, né? O nascimento virginal e a morte dele expiatória precisa ser pregado, né? Tem doutrinas que eu estou falando para vocês aqui que tem tempo que não prega em muitas igrejas. E aí fica repetindo aquelas coisas de autoajuda, aquele negócio de, né, e a benção, a sua benção está chegando, eu estou determinando aqui e tal, e perdendo um tempo precioso que tinha que estar sendo ordenado aí no seu projeto doutrinário anual da igreja, tá? Então esse projeto precisa ser controlado. Para você ter uma igreja sadia espiritualmente, em crescimento, em expansão, em desenvolvimento, a primeira coisa é consertar o altar. A primeira coisa é consertar lá em cima. Se não consertar ali, e consertar que eu estou falando não é com atitude de obra, com ética, não, isso o pastor já é isso por obrigação, ele já tem a obrigação de ser isso. Estou falando de doutrina mesmo. Se ele trabalhar bem em cima do altar ali, a doutrina, o resto da igreja toda vai começar a fluir, tá? Não adianta você querer falar, não, o pastor falou que tem que pregar o evangelho lá, nós temos que evangelizar. Se essa parte que eu estou falando aqui não tiver redondinha, as pessoas não vão conseguir pregar. Você não vai conseguir fazer eles ir pregar, porque eles não sabem o que fazer lá. Eles não estão treinados para fazer o serviço lá. Tá? E para ir lá, para convidar a pessoa para vir, né, é muito pouco isso, né? E as pessoas não vêm, eles querem ouvir o evangelho, você tem que levar o evangelho lá. Mas isso eu falo depois, agora nós estamos falando de consertar aqui dentro, o que está sendo aplicado dentro da igreja, tá? O que está sendo aplicado para as pessoas, o que eles estão ouvindo, o que eles estão recebendo, é isso, tá? E aí vem o novo nascimento, né? Quanto tempo faz que eu não vejo alguém falar do novo nascimento na igreja? Tem que estar sempre falando disso, tá? Das escrituras, que a Bíblia é a palavra de Deus. Você vai pegar para o pecador, você fala da Bíblia e fala, não, a Bíblia foi escrita por comedor de feijão. Ele já questiona, por quê? Porque a doutrina de que a Bíblia é a palavra de Deus foi negada para ele. Isso é negado. Todas essas doutrinas que eu estou falando para vocês já foi negado para o pecador. E o que eu tenho que fazer é afirmar essas doutrinas para os crentes aqui, porque senão eles começam a concordar lá. Vocês sabiam que tem crente que concorda com o aborto? Que tem crente que concorda com cada coisa aí? Por quê? Porque na igreja não foi dado a ele o entendimento que ele precisa sobre aquele tema, tá? A igreja tem a responsabilidade doutrinária. Você é o pastor, você tem que administrar isso, tá? Eu coloquei aqui como exemplo esses 30 aqui, né? Acho que foi 30 que eu coloquei aqui, foram, que são essenciais, que precisam ser pregadas, que pode até ser juntado uma ou outra com outra, mas esses temas, esses 30 aí, né? Você tem quantos domingos no ano? 55, mais ou menos, né? 53, 50, né? Por aí, mais de 50 domingos você tem. Pois é, você tem 30 temas essenciais que precisam ser pregados para a igreja. E você tem muitos crentes que só vai dia de domingo. E agora? Eles estão sadios doutrinariamente?
E o que a gente recebe, né, na lição da escola bíblica, por exemplo, é o melhor que nós temos, a escola bíblica, mas ainda não é o ideal, né? O ideal é se eu tivesse os temas sendo pregados, né? Aí eu pego e excluo os temas que ali já tem aqueles temas, eu tiro do meu projeto, porque vai ser ministrado na escola dominical, e faço um projeto pedagógico para que a escola dominical e os outros cultos trabalhem, né, doutrinando as pessoas. Mas aí a pessoa tem que estar indo na escola também. E aí? E na terça-feira? Vai? Né? Então, quanto mais doutrinas dessas aqui tiver enraizada nas pessoas lá, mais fortes elas vão ser. Se você tem crentes fortes, você tem igreja forte, uma igreja que cresce, uma igreja que suporta trombada, que suporta vendavais. Porque tem umas igrejas, irmãos, que são tão frágeis, mas tão frágeis que qualquer ventinho rapa tudo. Por quê? Fragilidade doutrinária. Porque se ela está firme na rocha, e né, a raposa, é a raposa lá da história dos porquinhos, pode soprar que ela não vai, né? Ela não cai. Agora, se ela estiver na areia, não tem outra situação. É isso que a Bíblia está falando sobre a rocha e a areia. É doutrina. Se ela estiver forte doutrinariamente, o vento não derruba ela. Mas eu já vi passar vento em igreja e sobrar quase que só os bancos. Por quê? Porque não estava bem fortalecido, não estava bem adequado ali, não estava firmado na doutrina dos apóstolos, na doutrina fundamental que eu estou falando aqui, tá? Então, todas essas, o que você não sabe, o que você não entende dessas doutrinas fundamentais, procure estudar, procure aprender, ministre você também e exija. Outro dia, eu estava dirigindo uma igreja, o irmão ia pregar lá, a irmã tinha convidado. Vocês sabem que eu dirijo muitas igrejas, dirijo aqui, dirijo lá, agora estou lá na Vila Mutirão, né? Por uns dias. Aí alguém vai pregar lá, vai pregar? Vai. Não, eu quero conversar com o pregador antes. Não foi lá que aconteceu isso não, foi em outra igreja, tá? Eu quero conversar com o pregador antes. Ele já veio meio desconfiado, olhando para mim atravessado e tal. Pois não, pastor, não, eu quero só saber, né, qual vai ser o tema, o que o senhor pretende trazer, o que o senhor pretende pregar. E, irmãos, parece que o demônio entrou nesse homem na hora. Ele ficou muito, mas muito ofendido de eu perguntar para ele o que queria pregar. Se eu não confiava nele, eu falei, mas eu nem te conheço, né? Eu quero saber porque eu tenho que saber o que a igreja vai receber, né? Eu sou o pastor da igreja, então eu tenho o direito, né, de entender o que está sendo pregado nessa igreja, não é? Então, aconteceu comigo, né? Para servir de exemplo para vocês verem.